Olá, oitavo ano! Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre o artigo de opinião. Vamos lá? Primeiro, peguem o livro de vocês, abram juntinhos comigo na página 254 para nós acompanharmos essa aula juntos, tá? Peguem um marca-texto, um lápis, uma borracha e vamos lá. Bom, iniciando aqui sobre o artigo de opinião, nós temos o seguinte: você tem facilidade de convencer as pessoas sobre as suas opiniões? O que devemos fazer para conseguir expressar bem os nossos pontos de vista? Muitos estudiosos da linguagem acreditam que toda a nossa comunicação é argumentativa, de acordo com esse posicionamento, desde o mais simples bilhete até o texto mais complexo, as escolhas que fazemos entre as opções que a linguagem nos oferece têm objetivos argumentativos. Bom, então vamos lá identificar por que dessas perguntas. Naturalmente, vamos lá caracterizar o gênero artigos de opinião, tá? Que é o nosso gênero estudado, abordado de hoje. Então, começamos aqui a identificar um pouquinho sobre o que é defendermos um ponto de vista. O que é argumentação? Vamos lá? Primeiro passo, gente. A argumentação, ela é uma ferramenta da linguagem extremamente importante no nosso dia a dia. Nós argumentamos o tempo todo. Quando nós queremos convencer alguém sobre algo que nós defendemos, sobre algo que nós acreditamos, nós começamos a tentar convencer essa pessoa a pensar como nós, né, e apresentarmos diversos argumentos com esse objetivo, defendendo o nosso ponto de vista, certo? Utilizamos argumentos diariamente para defender nossas opiniões, nossos posicionamentos. E quanto mais claros e lógicos eles forem, mais fácil fica de convencer nossos interlocutores. Quando eu quero convencer, por exemplo, alguém sobre aquilo que eu penso, eu preciso apresentar argumentos com fundamentos. Argumentos que visam convencer o meu interlocutor sobre aquilo que eu penso, certo? Bom, portanto, seja para opinar sobre um filme de que não gostamos, seja para expressar uma opinião sobre temas polêmicos da atualidade, né? Os nossos argumentos são o motor do nosso ponto de vista. Para apresentá-los com clareza, é preciso seguir algumas estratégias. E vamos, neste momento, conhecermos essas estratégias, tá bom? Vamos ver aqui, como eles se processam com a ajuda da gramática e, é claro, a partir do gênero textual, artigo de opinião. Bom, naturalmente, como nós falamos, artigo de opinião, nós já pensamos que é a opinião, o ponto de vista do articulista que está sendo exposto. Então, vamos identificar qual é a estrutura desse gênero textual, tá? Primeiro passo, gente, esse gênero artigo de opinião, ele é formado a partir de uma tipologia de exposição e de argumentação. Por que tipologia argumentativa e expositiva? Né? Argumentativa e expositiva. Porque, primeiro, nós vamos expor um determinado assunto, nós vamos discutir, esclarecer sobre determinado assunto e depois, naturalmente, nós vamos argumentar sobre ele, certo? Então, vamos lá, que nós vamos aprender sobre esse gênero textual. Bom, começando aqui, nós já temos, aqui na página seguinte, um artigo de opinião, para que vocês lerão, tá? Tão logo vocês lerão e farão as perguntas relacionadas a eles. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês algumas características desta estrutura e deste gênero textual, ok? Vamos lá, então. Pronto. Deixamos aqui a tela cheia para vocês conseguirem observar, visualizar melhor, tá? A apresentação aqui sobre o artigo de opinião. Então, vamos juntos. Primeiro, os artigos de opinião
são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. Então, é muito importante a leitura desses artigos de opinião, tá? Bom, o que é, tá, esse gênero textual? É um gênero opinativo, porque sempre vai apresentar a opinião, o ponto de vista de um articulista, tá? De cunho argumentativo, porque naturalmente, quando se emprega a minha opinião ou a opinião do articulista, também eu tenho os argumentos para convencer o leitor a respeito, acerca da minha opinião, da opinião de quem o escreveu, certo? Bom, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. Bom, o principal objetivo é informar e persuadir, tá? Convencer o leitor sobre um assunto. Bom, quais são as características de um artigo de opinião? Primeiro, é um texto argumentativo, tá? É um texto com uma tipologia argumentativa. Por quê? Porque ele tem que difundir e defende a opinião sobre um tema polêmico. Esse tema aqui pode ser um assunto da atualidade, pode ser um assunto que sempre volta à tona, né? Como os inúmeros temas, como aborto, como a genética, assuntos relacionados à vida de um modo geral, ok? Bom, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, ok? E o título do texto geralmente é polêmico para chamar a atenção, para provocar o leitor, para trazer interesse sobre aquela questão ali exposta, aquele tema, né, sendo estimulando a leitura no caso do interlocutor, para que ele possa entender a respeito do ponto de vista do articulista. Então, o tema polêmico é de suma importância para esse gênero textual e vai exigir a variedade padrão da língua, ou seja, necessariamente eu preciso utilizar uma linguagem formal, uma linguagem que respeite a norma culta padrão da língua, ok? Agora, qual a estrutura básica do artigo de opinião? Bom, eu preciso ter necessariamente a minha introdução, tá? E na minha introdução eu tenho a contextualização do meu tema, eu apresento o problema que eu quero discutir, a minha tese. O que seria a minha tese? Seria aquilo que eu defendo, o ponto de vista que eu apresento no meu artigo, eu já começo lá na introdução, tá? Bom, isso aqui não é bem uma regra fixa. Eu também posso demonstrar essa tese ou meu ponto de vista também no meu desenvolvimento e muitas vezes até na minha conclusão, tá? Bom, qual é o desenvolvimento do meu artigo de opinião? Ele apresenta os argumentos sobre o tema apresentado e, naturalmente, as justificativas. Por que eu defendi essa tese? Tá? Quais são os argumentos que baseiam a minha tese? Quais são as justificativas para eu defender essa ideia? E, no final, a minha conclusão, eu concluo com o meu raciocínio argumentativo e o fechamento, né, a síntese de tudo aquilo que eu abordei na tese e nos meus argumentos no desenvolvimento, ok? Agora, como introdução, tá? O que ocupa o primeiro parágrafo? Bom, ocupa o primeiro parágrafo do texto, onde vai ser apresentada a tese, ou seja, o problema vai ser resolvido, o problema a ser exposto, ok? O parágrafo introdutório deve ser o norteador de toda a discussão que vem a seguir. E o meu desenvolvimento, que é a parte mais extensa do texto, é o momento que eu vou argumentar,
que eu vou expor os meus argumentos para convencer o leitor sobre a minha opinião. E é muito importante que vocês tenham em mente que todo artigo de opinião, o objetivo dele é convencer o leitor a respeito do ponto de vista empregado, ok? Bom, prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. É defender as suas ideias. Agora, na sua conclusão, é o momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Por isso, apresente uma proposta de solução para o problema discutido. Há outros diversos gêneros textuais que podem ser utilizados para manifestar ideias e pontos de vista, tá? No caso, assim como o artigo de opinião. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, além do artigo de opinião, a editorial, carta do leitor, a coluna, as crônicas, tá? E justamente as crônicas argumentativas que se aproximam muito, tá, da estrutura de um artigo de opinião, e as resenhas. O artigo de opinião, ele é utilizado por pessoas que desejam expor publicamente suas posições sobre assuntos que provocam controvérsias, tá? Assuntos polêmicos, tá? Na sociedade. Artigo de opinião é um gênero jornalístico argumentativo, escrito, publicado em jornais, revistas, internet e sempre assinado, tá? É um ponto muito importante para que vocês saibam. E é um diferencial dos outros gêneros textuais, tá? Cujo ponto de vista também é exposto, tá? Que eu mostrei para vocês alguns outros aqui. O artigo de opinião, ele necessariamente virá assinado, identificando o autor, o responsável pela opinião, ok? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido sobre esse gênero textual, tá? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.